Salve Maria! Estamos no 27º dia de preparação para a consagração a Nossa Senhora na qualidade de escravo, que ocorrerá, se Deus quiser, na festa de Nossa Senhora das Dores, 15 de setembro. Vamos agora iniciar a semana dedicada ao conhecimento de Jesus Cristo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E vamos iniciar recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. João 13, 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós começamos com uma semana dedicada ao conhecimento de nós mesmos, uma segunda semana dedicada ao conhecimento de Maria Santíssima, e esta terceira e última semana é dedicada ao conhecimento de Jesus Cristo. O fim último de nossa devoção não é Maria, mas Jesus. Portanto, esta devoção é verdadeira. A verdadeira devoção a Maria sempre leva a Cristo. E nós estamos aqui falando do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Se esta devoção nos afastasse de Cristo, seria inútil. Não só inútil, seria perniciosa, deveríamos evitá-la. Mas como essa devoção é verdadeira, e isto afirma também São João Paulo II, que se tornou escravo de Maria, de Jesus em Maria, então nós terminamos a preparação não com a semana dedicada a Nossa Senhora, mas a Nosso Senhor. Vendo um grande devoto de Nossa Senhora, que é Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos Redentoristas, patrono dos moralistas, doutor em teologia moral, autor deste livro Glórias de Maria, que me fez encantar por Nossa Senhora, não é de admirar que o mesmo autor tenha escrito um outro livro chamado A Prática do Amor a Jesus Cristo, só sobre o amor a Jesus. Porque quem é devoto de Maria Santíssima necessariamente ama a Jesus Cristo, a Maria como meio, a Jesus Cristo como fim. Então, esse livro aqui, A Prática do Amor a Jesus Cristo, é muito importante nesta última semana, porque ela serve para nós meditarmos sobre Jesus, conhecermos Jesus e amarmos a Jesus. O exemplar que eu tenho é da mesma editora Santuário, né? O mesmo editora das Glórias de Maria. Vocês podem tentar comprar lá. Pode haver também em outras editoras esta obra, que é muito conhecida, graças a Deus. Vamos agora ler uma oração que Santo Agostinho compôs de amor a Jesus e que São Luís traz no seu tratado. Esta oração eu transcrevi aqui no livrinho, o livro de ouro ao alcance de todos, na página
60. Oração de Santo Agostinho. Vós sois, ó Jesus, ó Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós. Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, se pelo menos a partir deste momento meu coração só deseje a vós e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi, que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça, e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente de vosso amor, e se converta num incêndio todo divino, a arder para sempre no altar de meu coração. Que inflame o íntimo do meu ser, e abrase o âmago de minha alma, para que no dia de minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Amar a Jesus. Eis o nosso fim. Nós, amando a Jesus, amaremos também o Pai. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos a ele, e faremos nele a nossa morada. A nossa vida sempre dá glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Ou então, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, conforme acabou prevalecendo na fórmula latina. Vamos ler agora a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, para termos uma ideia do amor de Jesus por nós. É uma carta escrita na prisão, mas São Paulo está muito alegre. Tem cerca de 20 citações sobre a alegria, embora seja uma carta pequena. São Paulo quer que os cristãos de Filipos, que é uma grande cidade da Macedônia, estejam sempre unânimes, que não haja discórdias entre eles. E São Paulo quer isso com tanto ardor que ele cita o exemplo de Jesus Cristo. Vamos ler o capítulo 2, a partir do versículo 1. Portanto, pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda ternura e compaixão, levai à plenitude a minha alegria. Uma outra tradução. Se existe conforto em Cristo, se existe consolação no amor, se existe comunhão no Espírito,
Se existe ternura e compaixão, levai à plenitude a minha alegria. Ele está gemendo e suplicando. Ele já está alegre, mas quer que a sua alegria seja plena. Como? Ponde-vos num só pensamento, nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade, julgando cada um os outros superiores a si mesmo, nem cuidando cada um só do que é seu, mas também como é do que é dos outros. Agora, para que os filipenses tenham um exemplo a seguir, São Paulo dá este exemplo, é o exemplo de Jesus Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele tinha a condição divina e não considerou o ser igual a Deus como algo a se apegar ciosamente. Ele era Deus com o Pai. Mas este ser Deus, ele não apegou ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo. É o esvaziamento de Jesus. Não é ainda o esvaziamento do seu coração transpassado pela lança. É o esvaziamento de, sem deixar de ser Deus, tornar-se homem. E assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. E achado em figura de homem, humilhou-se e foi-se obediente, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se humilhou ao se encarnar e se humilhou ao sofrer e morrer. O homem é muito abaixo de Deus. Mas Jesus se tornou alguém que nem sequer se parece homem. Na cruz, olhando para ele, as pessoas desviam o rosto, zombam, escarnecem. Ele não parece um homem. E isso Jesus fez por amor e por obediência. Ele se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz, a morte mais ignominiosa. São Paulo não sofreu essa morte, porque ele era cidadão romano. São Paulo foi decapitado, não crucificado. Mas Jesus sofreu a pior das mortes, a morte da crucifixão. Humilhou-se e fez-se obediente até a morte. É bonito pensar em Deus obedecer. Nós pensamos em Deus como Ele é, majestoso, onipotente, eterno. Mas pensar que Jesus Cristo, que é Deus, a segunda pessoa divina, obedecer ao Pai, que é a primeira pessoa divina, é uma coisa que nos assombra. A palavra obediência soa a nós orgulhosos tão mal. Mas Jesus, que não conheceu o orgulho, obedeceu ao Pai. Ele não diz, eu segui os conselhos de meu pai. Não, eu obedeci. Ele não fala as exortações de meu pai, os mandamentos de meu pai. Humilhou-se, fazendo-se obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Quanta humildade, quanta obediência, quanta humilhação. De fato, ele esmagou o orgulho de Lúcifer, esmagou a sua cabeça orgulhosa, ele reparou superabundantemente o orgulho de Adão e nos deu graça sobre graça, jorrando do seu coração transpassado. Ele foi recompensado pela sua obediência e humilhação. Por isso, Deus, entenda-se, o Pai, o sobreexaltou grandemente e o agraciou com o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sobre a terra. Como é que Jesus foi sobreexaltado pelo Pai?
pela sua ressurreição e pela sua ascensão ao céu. E agora, lá no céu, ele recebe a adoração universal. Todo o joelho se dobra diante dele. E para a glória de Deus Pai, toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Este é o nome que Jesus recebeu, o nome de Senhor, um nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre. Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Porque ele se humilhou. E quem se humilha será exaltado. E quem se exalta será humilhado. Mas ele se humilhou por quê? Por amor ao Pai, mas por amor também a nós. Porque o Pai enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para o mundo ser salvo por ele. Então, o amor de Jesus pelo Pai reflete-se no amor dele por nós. Se observais meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu observei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Isso está em João 15. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. João 15, 11, esse versículo. Jesus, portanto, obedeceu os mandamentos do seu Pai e permaneceu no seu amor. Quer que nós obedeçamos os mandamentos dele, Jesus, para permanecermos no amor dele. E ele quer que assim, com a nossa obediência e o nosso amor, nós tenhamos a alegria que ele tem e que essa alegria seja completa. Esta alegria, acreditem, só o obediente conhece. O orgulhoso, ele se enche de si mesmo, mas ele não tem alegria. Não tem alegria. O orgulhoso não sabe o que é alegria, porque ele não obedece. Amor, obediência, alegria. E é uma alegria completa. São Paulo fala que quer que os filipenses sejam concordes, unânimes, que não haja divisões entre eles. E é verdade. Quando um não quer, dois não brigam. E é tão fácil evitar uma divisão, é só você ceder. É só você renunciar a brigar. O outro quer arrancar a sua capa, dá também a túnica. O outro quer te obrigar a andar 1000 passos, anda com ele 2000. Isso não é lindo? Foi o que Jesus fez por nós e é o que nós devemos fazer por ele. Ele fez isso por nós, homens, e para a nossa salvação. Assim recitamos no credo. Agora uma pergunta. Ele faria isso se fosse apenas por uma pessoa e não por milhões de pessoas? Sem dúvida. O amor de Jesus não é limitado. É um amor infinito e concentrado em cada um de nós. Jesus me amou e se entregou por mim, diz São Paulo. Se fosse apenas eu que precisasse ser redimido, ele o sofreria e morreria por mim. E se fosse necessário não apenas sofrer e morrer uma vez, mas sofrer e morrer 1000 vezes por amor de mim, ele o faria, porque ele me ama. E o que mais assusta e assombra Santo Afonso, nesse seu precioso livro, A Prática do Amor a Jesus Cristo, é que Jesus Cristo nem precisava sofrer tanto. Ele, feito homem, cada obra que ele praticava na sua natureza humana, sendo homem e Deus, tinha um valor tão grande para prestar glória ao Pai, que já seria suficiente para a nossa redenção. O nosso pecado é imenso, porque ele ofende a um Deus infinito. Mas Jesus também é infinito, ele é Deus. E tudo aquilo que ele faz na terra, dando glória ao Pai do céu, tem valor de redenção. Por que, então, um sofrimento sangrento? Por que tanta flagelação no seu corpo, tantos espinhos na sua coroa, tantos cravos nas suas mãos e nos seus pés?
tanto sangue derramado? Por quê? Porque ele quis sofrer tanto assim para nos mostrar quão horroroso é o nosso pecado e quanto ele está disposto a pagar qualquer preço por ele. Jesus quis de tal modo sofrer, além daquilo que era necessário, para demonstrar como o pecado é horroroso. Quer saber como o pecado é horrível? Olhe para Jesus na sua paixão, todo desfigurado. E para demonstrar o quanto que ele não mede esforços por nós. Ele se humilha ao extremo, ele se doa totalmente, ele se esvazia também da água e do sangue que jorraram do seu coração quando ele foi transpassado pela lança. De fato, ele pode dizer, como se diz naquela canção, ninguém te ama como eu. Né? Como pode alguém te amar mais do que a mim, que morri por ti? Ora, Jesus amou por nós, diz São Paulo, quando ainda éramos pecadores. Com muita dificuldade você encontrará alguém que morra por um justo, por uma pessoa de bem. Mas, quando nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus, foi que ele morreu por nós ímpios. Como é grande esse amor! Quanto mais agora, salvos por sua morte, seremos com ele reconciliados por Deus pela sua vida. Isso tudo é um mistério do amor. Um amor que se manifesta aqui nesta dor. E esta dor de Jesus, voluntariamente abraçada, foi por nossa causa, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, livremente, né? Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente, tenho o poder de dá-la e o poder de retomá-la. Este é o mandamento que recebi de meu Pai. Bonito, gente. Jesus fez tudo isso por amor e por amor de todos nós. E a devoção que eu tenho a Maria Santíssima deve me levar necessariamente à devoção ao seu Filho, que me amou e se entregou por mim. Tudo que eu tenho que amar a ela e toda a escravidão que eu devo fazer de mim mesmo a ela, no fundo, é uma escravidão a Jesus. A gente se escraviza a Maria para ser mais perfeitamente escravo de Jesus. A gente entrega a ela a gerência de todos os nossos bens espirituais e até o valor de nossas boas obras, passadas, presentes e futuras, para que ela faça o que quiser com elas, para poder mais dar glória a Jesus. Em Jesus, na cruz, em Jesus crucificado, diz Santo Tomás de Aquino, estão presentes os modelos de todas as virtudes. Vamos ler um trecho de Santo Tomás de Aquino que fala sobre Jesus crucificado e sobre as virtudes que podemos meditar olhando para ele pregado na cruz. Das conferências de Santo Tomás de Aquino, presbítero. Aqui é uma conferência sobre o credo. Na cruz não falta nenhum exemplo de virtude. Que necessidade havia para que o Filho de Deus sofresse por nós? Havia uma necessidade grande e, por assim dizer, dupla. Para ser remédio contra o pecado e para exemplo do que devemos praticar. Foi, em primeiro lugar, um remédio, porque na paixão de Cristo encontramos remédio contra todos os males que nos sobrevêm por causa dos nossos pecados. Mas não é menor a utilidade em relação ao exemplo. Na verdade, a paixão de Cristo é suficiente para orientar nossa vida inteira. Quem quiser viver na perfeição, nada mais tem a fazer do que desprezar aquilo que Cristo desprezou na cruz e desejar o que ele desejou.
Na cruz, pois, não falta nenhum exemplo de virtude. Se procuras um exemplo de caridade, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. João 15, 13. Assim fez Cristo na cruz. E se ele deu sua vida por nós, não devemos considerar penoso qualquer mal que tenhamos de sofrer por causa dele. Se procuras um exemplo de paciência, encontras na cruz o mais excelente. Podemos reconhecer uma grande paciência em duas circunstâncias: quando alguém suporta com serenidade grandes sofrimentos, ou quando pode evitar os sofrimentos e não os evita. Ora, Cristo suportou na cruz grandes sofrimentos e com grande serenidade, porque atormentado não ameaçava. Foi levado como ovelha ao matadouro e não abriu a boca. É, portanto, grande a paciência de Cristo na cruz. Corramos com paciência ao combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia. Portanto, ele podia evitar o sofrimento e não evitou, e ele suportou graves sofrimentos. Por esses dois motivos, é grande a paciência de Jesus e nós devemos imitá-la. Se procuras um exemplo de humildade, contempla o crucificado. Deus quis ser julgado sob Pôncio Pilatos e morrer. Se procuras um exemplo de obediência, segue aquele que se fez obediente ao Pai até a morte. Como pela desobediência de um só homem, isto é, de Adão, a humanidade foi estabelecida numa condição de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Romanos 5,19. Se procuras um exemplo de desprezo pelas coisas da terra, segue aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência, e que na cruz está despojado de suas vestes, escarnecido, cuspido, espancado, coroado de espinhos, e por fim, tendo vinagre e fel como bebida para matar a sede. Não te preocupes com as vestes e riquezas, porque repartiram entre si minhas vestes, nem com as honras, porque fui ultrajado e flagelado, nem com a dignidade, porque tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na em minha cabeça, nem com os prazeres, porque em minha sede ofereceram-me vinagre. Assim termina o pequeno trecho do sermão de Santo Tomás sobre a paixão de Cristo e a imitação que devemos ter dele na cruz, modelo de todas as virtudes. Nesta semana dedicada ao conhecimento de Jesus Cristo, conhecer para amar, São Luís diz que nós devemos rezar as ladainhas das outras semanas, mas acrescentar a elas a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Sugere também que nós recitemos algumas jaculatórias como: Senhor, que eu veja, mas não que eu veja quem eu sou, como na primeira semana. Senhor, que eu veja quem sois, que eu vos conheça, que eu vos conheça. Podemos aqui rezar a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus, que é muito bonita. Está aqui na página 84
desse livrinho, o livro de ouro ao alcance de todos, página 84, a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol de justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus Deus forte, tende piedade de nós. Jesus Pai do século futuro, tende piedade de nós. Jesus Anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus manso e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus amador nosso, tende piedade de nós. Jesus Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouvi-nos, Senhor. De todo o mal, livrai-nos, Jesus. De todo o pecado, livrai-nos, Jesus. Da vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Por toda a vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e pela vossa paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e pelo vosso desamparo,
livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e pela vossa sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós vos suplicamos que conceda a nós que vos pedimos os sentimentos afetivos do vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse mesmo amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Agora vamos recitar a ladainha da humildade. Você já pediu a Jesus a coroa de espinhos? Pode pedir. Mas quando ele der, aceite. O que quer dizer Deus dar a você a coroa de espinhos? É você ser humilhado, é você ser incompreendido por todos, é você ser desprezado, jogado fora. Quando isso acontecer, glorifique a nosso Senhor, porque você está sendo semelhante a Ele e está cooperando com Ele para a salvação do mundo. Vamos então recitar a ladainha da humildade. Neste livrinho aqui, o livro de ouro ao alcance de todos, ela está na página 91. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus manso e humilde de coração, ouvi-nos. Jesus manso e humilde de coração, atendei-nos. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Do desejo de ser estimado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser buscado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser adulado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser humilhado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser desprezado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser rejeitado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser caluniado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser esquecido, livrai-me, Jesus. Do temor de ser ridicularizado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser escarnecido, livrai-me, Jesus. Do temor de ser injuriado, livrai-me, Jesus. Que os outros sejam mais amados do que eu, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam mais estimados do que eu, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam crescer na opinião do mundo e que eu possa diminuir, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que aos outros seja concedida mais confiança no seu trabalho e que eu seja deixado de lado, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam louvados e eu esquecido,
Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a mim em tudo. Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, contanto que eu pelo menos me torne santo como puder. Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Ó Maria, Mãe dos humildes, rogai por nós. São José, protetor das almas humildes, rogai por nós. São Miguel, que fostes o primeiro a lutar contra o orgulho e o primeiro a abatê-lo, rogai por nós. Ó justos todos, santificados a partir do espírito de humildade, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que por meio do ensinamento e do exemplo do vosso Filho Jesus, apresentastes a humildade como chave que abre os tesouros da graça e como fundamento de todas as outras virtudes, caminho certo para o céu, concedei-nos, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a mais humilde, a mais santa de todas as criaturas, aceitar agradecendo todas as humilhações que a vossa divina providência nos oferecer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Agora vamos rezar a oração que se reza após a Santa Comunhão. É uma oração a Jesus crucificado, lembrando das espécies eucarísticas que nós recebemos, o corpo e o sangue do Senhor. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, purificai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos recitar agora a oraçãozinha à Madre Maria José de Jesus. Aqui está uma relíquia dela, que tocou nos seus ossos, a serva de Deus, carmelita descalça, priora várias vezes do convento Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Eu estou pedindo pela intercessão dela a cura da minha coluna, dos meus joelhos e das minhas articulações. Já estou bem melhor, para a glória de Deus. Mas nada que possa se dizer um milagre. Se a graça que eu receber for considerada milagrosa, inexplicável pela medicina, eu vou ao convento Santa Teresa comunicar esta graça, a fim de que sirva para instruir o seu processo de beatificação e, quem sabe, no futuro, o seu processo de canonização. Deus de poder e misericórdia, que tornaste de vossa serva, a Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você pede a graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos rezar a súplica ardente pelo Provida de Anápolis. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem, na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe, para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentastes e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador, Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho, que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca que parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Muito bem, amanhã será o segundo dia da semana dedicada ao conhecimento de Jesus Cristo. Não percam. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís de Maria Grignon de Montfort, Santa Gina Beretta Molas, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria, purificai o meu corpo e santificai a minha alma. Glorioso São José, rogai por nós. Salve Maria.